Abra as vossas Bíblias no livro de Tito, capítulo 1 e versículo de número 16. Quem achou, diga amém, Jesus. Vamos ler. Confessam que conhece a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abominável e desobediente, reprovados para toda a obra. Vou ler mais uma vez. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abominável e desobediente e reprovado para todas as obras. Somente até aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Confessam que conhece a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abominável e desobediente e reprovado para todas as obras. Irmãos, acabamos, Igreja do Senhor, acabamos de meditar nessa passagem da Bíblia que está escrita no livro de Tito, no seu capítulo 1, no versículo de número 16. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem vai dar reverência à palavra de Deus, diga eu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, diz a Bíblia Sagrada que a árvore, o fruto, ela é conhecida pelo seu fruto, na verdade, né? Pelos frutos se conhece a árvore. E o crente, ele é conhecido pelas suas atitudes, tanto negativa como positiva. Porque o crente, irmão, por onde ele passar, se ele for obediente à palavra de Deus, não precisa nem ele dizer que ele é crente. Vão saber que ele é crente pelo seu testemunho e pelo seu caráter. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Igreja do Senhor, no começo da criação, no princípio, quando Deus, ele acabava de criar todas as coisas que hoje existem, Deus agora olha e fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois de Deus ter criado todas as coisas que hoje existem, Deus agora fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus ele cria o homem do pó da terra, Deus ele coloca o homem no jardim do Éden para lavrar aquela terra. Deus ele não fez o homem para sofrer. Deus ele não fez o homem para morrer. Deus ele fez o homem para viver eternamente. Quando Deus ele cria o homem, ele dá uma ordem para o homem, dizendo que de todo fruto do jardim do Éden, o homem poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ele deu uma ordem
nome de Deus. Deus, a Bíblia fala que Deus, no virar do dia, antes de Adão desobedecer a voz de Deus, a Bíblia diz que Deus, no virar do dia, Deus, ele ia ver Adão lá no jardim do Éden. Ele ia encontrar com Adão. Só que no dia que Deus foi falar com Adão, Adão ouviu a voz de Deus soar no jardim, ele correu, ele fugiu, porque o pecado faz separação do homem e Deus. O homem, quando está em pecado, ele não consegue orar. O homem, quando está em pecado, ele não consegue jejuar. O homem, quando está em pecado, ele não consegue ler a Bíblia. O homem, quando está em pecado, ele não consegue diante de Deus, ele não consegue se apresentar a Deus. Sabe por quê? Porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Deus, ele dá ordem a Adão: de todo o fruto do jardim do Éden pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Examine, pois, o homem a si mesmo, reconheça a sua falha, reconheça a sua fraqueza, reconheça o seu erro diante de Deus, porque Deus, ele é o Deus que antes mesmo de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Deus é aquele Deus que antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Então não venha com argumento diante de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Não adianta, porque Deus sabe de todas as coisas. Agora a Bíblia fala que a serpente, a mais astuta daquele jardim ali, entre os animais, diz a Bíblia que a serpente, ela foi até Eva, e chegando diante de Eva, ela mentiu. Ela falou assim: é verdade que Deus, ele falou que não pode comer do fruto do jardim do Éden. Olha que Deus falou que de todos poderia comer, menos da árvore do conhecimento. E ela já falou para Eva: é verdade que Deus proibiu de comer do fruto, porque ela queria saber de Eva qual fruto que Eva não poderia comer. Eva falou: não, Deus, ele falou que de todo fruto do jardim do Éden eu posso comer, menos aquela árvore aí. A serpente falou: mas por que Deus não quer que você coma? Porque se eu comer, eu vou saber o bem e o mal. A serpente falou assim: se você comer, você vai ser igual a Deus, sabendo do bem e do mal. Era isso que ela queria saber. E diz a Bíblia Sagrada que Eva agora, ela come daquele fruto, e come e também entrega para Adão. Adão come e desobedece a voz de Deus. Agora entrou o pecado da desobediência. Quando ele come daquele fruto, ele agora enxerga que ele está nu. Ele agora enxerga, a vergonha começa a bater. Quando ele ouviu a voz de Deus soar no jardim, ele correu porque desobedeceu a voz de Deus. Igreja do Senhor, Jesus Cristo está voltando. Aonde Deus me mandar, eu vou falar: desperta, porque Jesus está voltando. Não é tempo de ser crente, não. Não é somente pegar a Bíblia, como eu falei a semana passada, e colocar debaixo do braço. No livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, está escrito: vem dias, e diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a face da terra, fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que já tem países aí fora que está proibindo a Bíblia Sagrada. Vai chegar uma hora que a Bíblia Sagrada, ela vai ser tirada do Brasil, e se você não tiver conhecimento, a chance de você ser enganada é grande. Se você não tiver conhecimento, quando a Bíblia ela for tirada do
Brasil, a chance de você ser enganada é grande. Tem que ter, igreja do Senhor, tem que ter conhecimento. Errar por não examinar na Escritura. Tem que ter conhecimento. Tem que ler a Bíblia Sagrada. Tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que ter conhecimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás, Satanás falou para ele: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus falou: sai, Satanás, que está escrito que nem só de pão mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem que ter conhecimento. Tem que obedecer. Quer vitória? Obedeça. Jesus Cristo está voltando. O homem, ele pecou contra Deus. E quando o homem não reconhece, observe que Adão, quando ele pecou contra Deus, Deus falou para ele: quem falou para você, Adão, que você estava nu? Ele falou: a mulher que tu me deste, comeste do fruto e me deu também. Ele não reconheceu que Deus falou com ele antes de ele comer do fruto, e ele quis colocar a culpa em Deus. Assim tem muitos crentes, igreja. Assim tem muito povo de Deus que quando algo acontece, ele quer colocar a culpa em Deus. Reconheça: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se talvez se Adão falasse: Deus, o Senhor falou comigo, meu Pai, e eu não vigiei, eu dei lugar ao diabo, me perdoa, Deus, me perdoa. Se ele reconhecesse o erro dele, ele ia ser perdoado. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Antes que alguma coisa aconteça, Deus ele revela para os seus servos e profetas. Deus ele é justo. Agora Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Deus fala para Moisés: Moisés, levanta, Moisés, e desce para libertar o meu povo das mãos de Faraó. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés ficou com medo. Moisés ficou com medo de ir. E Deus ele falou para Moisés: Moisés, não tema. Não tema, porque eu sou contigo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto a opressão, a perseguição que o meu povo está passando. Deus ele levanta Moisés, liberta o povo de Israel. E depois o povo de Israel desobedece mais uma vez Deus. Mesmo depois de Deus libertar, o povo não agradece. E a Bíblia fala que mais uma vez o povo de Israel é entregue aos medianitas e sofre por 7 anos. Tudo que o povo de Israel plantava não conseguia ter êxito. Perdia tudo. Talvez você não entenda o que você está passando. Você já se examinou? Você já olhou como é que está a sua vida diante de Deus? Você já olhou como é que está você diante de Deus? Para receber de Deus, igreja, tem que estar na palavra. Jesus ele falou: se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver de mim, tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, assim vos será feito. Você já olhou como é que está você diante de Deus? Tem que obedecer, igreja, tem que ter conhecimento, tem que obedecer, porque a salvação, ela é renúncia. O povo de Israel só queria, quando Moisés subiu o monte, foi feito um bezerro de ouro, o povo começou a idolatrar, a desobedecer a voz de Deus, fazendo coisas que era abominável aos olhos de Deus. Eu falo lá em casa que ser crente não é fácil não, irmão. Não é fácil servir a Deus não. Mas não há outro caminho a não ser o caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não há outro caminho. Não há outro caminho. Ou você renuncia, ou você vai para o inferno. Porque Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e me siga. Não tem para onde correr não, igreja. O obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Quer vitória? Obedeça. Quer o milagre de Deus na sua vida? Faz a vontade de Deus. Não tem para onde correr não, igreja. Ou obedece ou não obedece. Jesus Cristo está voltando. Diz a Bíblia Sagrada no livro de Ageu: quem vê jornais, quem vê televisão, vê notícia, sabe que dentro em pouco os céus e a terra será abalado, e virá o desejado das nações. Tem países aí que está proibindo a palavra de Deus, como eu falei nesse instante. Estão proibindo a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É o cumprimento da palavra de Deus. Aproveite que a porta da graça ela está aberta. Aproveite que a porta da graça ela está aberta, porque Jesus Cristo está voltando. Quando essa porta se fechar, acabou a igreja. Bate palma e glória a Deus. Aproveita que a porta da graça ela está aberta. Diz a Bíblia Sagrada que no tempo de Noé, o povo também começou a anunciar o dilúvio. Mas o povo, Noé começou a anunciar o dilúvio para o povo, dizendo para o povo que Deus ele ia mandar um dilúvio na face da terra. E o povo não acreditou como hoje. Hoje você prega a palavra de Deus, mas o povo não quer saber. O povo só quer saber de curtir. O povo só quer saber de beber, de casar e dar-se em casamento, curtir. E a igreja do Senhor está anunciando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus. Mas o povo não está nem aí. Assim mesmo foi no tempo de Noé. Noé anunciava que o dilúvio estava para vir na terra. Mesmo assim o povo não acreditou. Mesmo assim o povo não botou fé. E diz a Bíblia Sagrada que depois que Noé ele constrói a arca, diz agora que se cumpre aquilo que Deus falou através da vida de Noé. Deus agora começa a mandar o dilúvio. O povo agora acreditou. O povo agora acreditou, mas só que já era tarde demais, igreja. O povo começou a gritar desesperado, mas ainda foi tarde demais. Mesma coisa eu vou te falar: Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que não venha a ser tarde demais. Aleluia, glória a Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Vamos se unir. Vamos perdoar. Vamos obedecer. Vamos obedecer a palavra de Deus. Pede a Deus força. Deus me dá força. Me dá graça, me ajuda. Vamos continuar buscando. Vamos continuar perseverando, porque não há outro caminho da salvação a não ser o caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia Sagrada for tirada da terra, você tem que ter conhecimento. Porque Davi, o salmista Davi, ele fala